Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e também com seus parentes. Deuteronômio, capítulo de número 20, diz assim: Leis de guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é: Deus não manda ninguém para a guerra despreparado. Muitas das vezes nós vamos para as guerras despreparados, mas Deus não envia ninguém para guerra nenhuma despreparado. Nós temos vários recursos que nos levam a ir para uma guerra preparado. Primeiro, aqui nós vamos ver que Deus está falando aqui: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e o povo maior em número do que tu, deles não terás medo. Ou seja, não terás medo, não terás temor, porque o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, Ele é contigo. Então aqui nós vamos ver que Deus, Ele mostra para nós que Ele não nos manda para a guerra despreparados. Muitas das vezes nós é que vamos despreparados. E quando as coisas não dão certo, aí nós falamos, e agora? Né? Mas Deus não é irresponsável. Aqui a palavra do Senhor fala que Deus, Ele faz aqui uma chamada para aquele povo e também para nós, nesses dias de hoje. E Ele fala assim, ó, e será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote adiantará e falará ao povo. A palavra do Senhor fala aqui que quando o povo de Israel eles iam para a guerra, o exército era todo preparado, né? Eles eram treinados para a guerra. E antes deles irem para a frente de uma batalha, a palavra de Deus fala que Deus, então, colocava o sacerdote, né, na frente daqueles que iriam para a guerra, para a peleja, e a palavra do Senhor fala que o sacerdote ministrava uma palavra. A Bíblia fala que o sacerdote ele ministrava uma palavra, e a palavra que o sacerdote ministrava era o seguinte: a palavra do Senhor fala assim, pois o sacerdote falava assim para o povo que ia para a guerra: e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Então a palavra do Senhor fala que depois daquele preparo todo que eles estavam ali preparando durante dias, durante meses para ir para a guerra, a palavra do Senhor fala que depois então dessa preparação, a Bíblia fala que o sacerdote então ia à frente daquelas pessoas que iam para a guerra, aqueles soldados, e ele ministrava uma palavra. E ele falava, olha, não amoleçam o coração de vocês, não tenha medo, porque vocês já estão indo para a guerra, vocês já foram treinados para ir para a guerra. E a palavra do Senhor fala que aqui então eles fala para eles, olha, os vossos inimigos, né? Vocês serão vitoriosos. Deus não vai deixar vocês envergonhar diante dos vossos inimigos. E ele fala também, então os oficiais falarão ao povo, dizendo, primeiro a palavra do Senhor fala que o sacerdote, que era o líder daquela época espiritual, ele vai lá e ministra uma palavra para aqueles soldados antes deles irem para a guerra, depois de uma preparação física, né? Eles tinham se preparado fisicamente e agora a palavra do Senhor fala que Deus usa o sacerdote então para ministrar uma palavra espiritualmente, emocionalmente, para que eles pudessem ter convicção que eles estavam indo para o meio de uma batalha, de meio de uma guerra. E a palavra do Senhor fala aqui, então, no versículo de número 5, fala que depois que o sacerdote veio, ministrou uma palavra profética sobre a vida daquelas pessoas que iriam para a guerra, a palavra do Senhor fala que o versículo de número 5, então os oficiais falarão ao povo, dizendo, qual é o homem que edificou uma casa nova e ainda não consagrou? Então aqui ele fala, se você que está preparando para o casamento, você que edificou sua casa, construiu sua casa,
e você ainda não desfrutou da sua casa nem da sua esposa, pode voltar. A palavra do Senhor fala que então o Senhor usa os oficiais para poder falar também. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro desfrute. O versículo 7 ele fala: e qual é o homem que está no noivo e alguma mulher e ainda não o recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e outro homem a receba. Ou seja, você que está noivo, você que está preparando para casar, volte, não precisa de ir para a guerra, porque você ainda não casou, não desfrutou daquilo que você está planejando. Deus é um Deus responsável. Mesmo eles, depois daquele tanto preparo, eles ouviram a palavra do sacerdote, uma palavra de encorajamento, agora eles vão ouvir a palavra dos oficiais. E a palavra do Senhor fala que aqui ele fala: você que comprou um campo, você que não desfrutou desse campo, volta, não precisa de você ir para a guerra, mesmo depois daquele treinamento. E por fim, ele fala aqui: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Olha como é que Deus é responsável. Deus, ele não manda ninguém para a guerra despreparado. Nós é que muitas das vezes vamos para a guerra sem uma preparação, sem uma direção de Deus. Muitas das vezes nós queremos pegar causas que não é para a gente poder pegar, nós pegamos despreparados. E aqui a palavra do Senhor fala que aqueles homens tinham um período que eles ficavam ali preparando. Mas até no último momento, a palavra do Senhor fala que Deus ainda faz uma seleção e fala: se você não estiver preparado para ir para a guerra, não vai, né? Se você comprou algo que você não desfrutou, não vai. Se você tá com casamento marcado, não vai. E aqui o Senhor vai mostrar para nós algumas coisas. E ele, por último, ele fala: e você que é medroso, não vai para a guerra. Porque se você que é medroso, se você vê o inimigo vindo e você vê que você não vai dar conta, você vai contaminar o coração dos seus irmãos. E aqui nós vamos entender alguma coisa interessante. O Senhor, ele fala sobre os medrosos e os tímidos. E ele fala também: vai e torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Tem pessoas que elas não estão preparadas para ir para uma guerra emocionalmente, e elas vão para a guerra, mas quando chegam lá, elas são atacadas, né? Sofrem ali retaliações. E o que Deus está querendo dizer para você e para mim com essa palavra? Deus, ele nos trouxe recursos para que nós possamos ir para a guerra. Muitas das vezes nós é que não fazemos uso dos recursos que Deus nos deu. Nós temos, primeira coisa, nós temos a palavra de Deus, que nos dá direção, que é uma arma de guerra. A segunda coisa, nós temos a oração. Né? A terceira coisa, nós temos o jejum. E a quarta coisa, nós temos vigilância. Nós temos essa arma que nós precisamos de usar, que se chama vigilância. Nem todas as guerras é para você ir. Nem todas as batalhas é para você entrar. E muitas das vezes, por falta de discernimento, nós entramos em guerras que não é para nós entrarmos. E o que acontece? Muitas das vezes o soldado morre, muitas das vezes o soldado volta ferido. E aqui nós vamos ver que o Senhor, ele fala: aquele que for medroso, aquele que for tímido, não vai. Primeiro você precisa ser tratado. Primeiro você precisa ser tratado nessas áreas. É isso que Deus está querendo dizer para nós, com essa palavra. E a palavra do Senhor fala: e será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. O versículo de número 10. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo,
Mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará nas tuas mãos. E todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Então aqui nós vamos ver o seguinte, que Deus, ele estava ordenando o seu povo para uma guerra, para uma batalha. E eles tinham que saber muito bem o que eles estavam fazendo no meio daquela guerra, no meio daquela batalha. Eles tinham que ter consciência do que eles estavam fazendo dentro daquela guerra. Por que eles estavam ali. Então aqui nós vamos ver o Senhor, ele prepara, né, depois da grande preparação, nós vamos ver aqui o Senhor fazendo uma seleção para que aquelas pessoas não fossem para a guerra de qualquer maneira. E hoje o que tem de pessoas indo para a guerra de qualquer maneira e se enfraquecendo na fé, se perdendo no meio da batalha porque pisam em campo minado. E se você não estiver preparado para enfrentar a guerra, se você não estiver preparado para enfrentar o seu inimigo, se você não conhecer, né, o seu inimigo, se você não conhecer, né, com quem você está lutando, você corre um grande risco de morrer no meio da guerra. Só que não é culpa de Deus, porque Deus, ele é um Deus responsável. E quando ele nos manda ir, é porque ele já nos preparou, ele já nos capacitou e ele sabe que nós estamos aptos para ir enfrentar aquela guerra. Mas tem pessoas que querem ir mesmo sem estar preparado. Tem pessoas que querem ir mesmo sem estar sendo selecionado por Deus naquele momento para que possa ir. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Aqui havia muitos homens, mas nem todos estavam preparados para enfrentar aquela guerra. Nem todos ainda era a hora deles irem para a guerra, mesmo depois de um preparamento, mesmo depois de uma preparação. E aqui nós vamos ver, nós podemos aprender com essa palavra, né? Que nós precisamos entender, temos que saber qual é o tempo de eu ir para a guerra. É importante eu saber qual é o tempo de eu ir para a guerra. É para mim ir para essa guerra? É para eu poder pegar essa batalha? É para mim enfrentar essa guerra? É eu que vou enfrentar essa guerra? Eu estou preparado para enfrentar essa guerra. E hoje nós temos isso, muitas pessoas hoje, sendo derrotadas no meio da guerra, no meio da batalha. Porque não era a hora de ir. Não era o momento de enfrentar aquela guerra. Ainda precisava de tratamento em algumas áreas para que essa pessoa pudesse ir até aquela guerra. E o que acontece? Quando a pessoa não está preparada para ir para aquela guerra, não é o tempo dela ir para a guerra, ela morre no meio da batalha. Ou então volta da guerra ferido, machucado. E que você possa refletir nessa palavra. Deus, ele não manda ninguém para a guerra sem estar preparado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.